Um aluno novo sempre chama a atenção dos alunos, e esse é o caso de Akutsu Masatura. Ele vai ser agora o novo aluno transferido dessa escola, ele está chamando bastante atenção. E o que mais chama a atenção dos alunos nesse sentido é a questão de ele não ter um pouco de cabelo. Ele é da tropa dos calvos e então ele parece chamar muita atenção da sua classe. Isso até deixa o professor orgulhoso. Mas não muito tempo, quando descobre que aquilo era apenas um disfarce, que ele tinha sim cabelo. Depois de ele levar uma porradão do professor e ser mandado para aceitar o seu lugar, ele acaba vendo uma garota muito bonita, de cabelos loiros, uma garota tão bonita que ele até fica impressionado. Akutsu é um demônio, então ele fica impressionado sobre como essa humana é tão bonita. Ele fica o tempo todo na classe apenas olhando para ela. Ele acaba de ter desejos pessoais por ela. Parece que ele tem desejo de fazer com que ela seja sua namorada. Mas tudo isso é cortado quando ele vê um garoto dando em cima dessa garota de cabelos loiros. Então ele começa a prestar atenção nela e rapidamente ela acaba recusando o pedido dele, sem nem dar espaço para isso. Logo depois chega um garoto chamado Tanigawa, que se apresenta ao protagonista. Ele parece querer se tornar amigo do prota, junto agora de Hirota, o garoto que se declarou para essa linda garota. Os dois começam a andar juntos e conversar, até que o assunto se torna essa garota de cabelos loiros, que pelo jeito se chama Liliamani. Uma garota que foi transferida um pouco antes do protagonista e que já vem chamando a atenção da sua classe toda por ser uma garota extremamente bonita e, segundo eles, ela ainda é mestiça, o que chama a atenção ainda mais da classe. O Levante fica pensando sobre ela, até que depois das aulas ele acaba se encontrando com a própria Liliamani. Ela saiu de um lugar estranho, de um beco, que é bastante estranho de falar, ela disse que ela tinha se perdido. Então, eles começam a conversar um pouco, acabam se apresentando um para o outro. Mais uma vez, o Akutsu tem um certo interesse nela. Então ela parece estar de uma forma meio estranha. O Akutsu até percebe isso, mas ele deixa pra lá. Depois, quando eles acabam pegando um no braço do outro, ele acaba vendo que o braço dela tá um pouco arranhado. A roupa dela, no caso. E ela meio que disfarça isso. Eles começam a conversar então, porque ela já tá totalmente apaixonada nessa mina. Uma hora abre o sinal e ele parece não ver isso. Então um caminhão já vem em alta velocidade e podia causar um acidente. Se não fosse por Akutsu, que tivesse salvado a vida de Lily, colocando seu corpo à frente do caminhão. Por causa disso, o protagonista acaba tendo que se transformar no demônio. Lily acaba percebendo isso e parece ter dado um sorriso. Isso é tudo meio estranho, mas ela acaba salvando o protagonista daquela multidão e levando ele para longe. Quando ela finalmente chega, eles começam a conversar um pouco, ele acaba falando com ele, mas ela acaba falando que acha estranho ele ter sofrido um acidente daqueles e não ter acontecido praticamente nada com ele. Além de que a aparência dele naquele momento era totalmente esquisita. A gente sabe que ser pego não é uma boa ideia. Então ele decide pensar um pouco sobre o que fazer. Ele vê o rosto de Lily, ele parece que ela não está assustada. Talvez ela seja fã de ocultismo, coisas do tipo. Então, ele decide contar toda a verdade para ela. Ele fala que ele é um demônio e acaba se transformando nisso. Ele fala para ela que o plano dele é de se implantar nessa escola por causa de uma guerra que ele tem acontecido no inferno contra seus inimigos naturais, os anjos. Então, o objetivo dele, para que o inferno não seja derrubado, já que ele já tem ondas baixas, é fazer uma intermediação com uma pessoa de incrível influência para fazer com que o inferno venha e se torne cada vez mais forte. Ao mesmo tempo, ele acaba perguntando para ele se ela não quer fazer parte desse plano. Não necessariamente uma pessoa para fazer intermediação, mas pelo menos temporariamente. Ela diz que não se sente segura nisso, ela acabou de entender tudo isso, ela não está processando. Mas ela acaba minimamente aceitando. O protagonista fica realmente feliz pela resposta dela. Mas quando ela dá um sorriso malicioso e joga correntes poderosas em cima dele, o qual o prende, logo ele entende o que aconteceu. Ela na verdade é um anjo. Ou seja, ela estava falando com literalmente o inimigo dele. Começa a zombar dele como se fosse um imbecil. Além disso, ela fala que naquele momento que ele encontrou ela no beco, ela estava literalmente enfrentando um demônio. Então, depois de ele ter rasgado a roupa dela, ela ficou irritada e decidiu colocar um fim naquilo. Então a gente fica totalmente irritado. Além de zombar dele, ainda literalmente acabou com um ser da própria raça dele. Então,
Ele usou toda a sua força para destruir aquelas correntes com facilidade. Ela percebeu que ele era mais forte que a maioria dos demônios e ele começou a atacar ela com a sua forma. Apesar de ele ser muito forte e rápido, ele parece ter mais experiência de combate que ele, ou pelo menos mais força. Nisso ela consegue colocar ele na roda. E não só isso, acaba derrotando o Fá com facilidade e o prendendo mais uma vez em correntes. Ele logo percebe que não tem como vencê-lo. Então Lily decide dar o golpe final nele. Acaba summonando uma foice e pelo jeito ela vai dar o fim à vida do protagonista. Mas então, quando ela acaba com ele, ela acaba desistindo. Ela dá um sopro no ouvido dele e diz que ela tem uma ideia diferente. Em vez de exorcizá-lo, ela vai fazer com que ele seja o seu servo, entre aspas. Ela vai colocar ele no plano que ela tem em mente para que ele meio que seja um traidor dos demônios. Isso, se ele fizer um bom trabalho, ela diz que vai livrar ele daquilo, vai deixar ele embora. Ele parece não confiar nela, obviamente ela é inimiga dele. Ele não tem o menor interesse de trair o próprio povo. Mas ela parece não estar nem aí para isso. Ou é isso ou é a morte. Além disso, ela acaba tentando colocar uma coleira nele. E com força ele tenta se livrar daquilo, obviamente, que humilhação enorme seria fazer isso. Mas não consegue, ele não tem muito o que fazer naquela situação. Até porque ele não é mais forte que ela. Então, depois de colocar a coleira nele, ela parece estar aproveitando toda aquela situação. E com isso, temos o fim do primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem se vocês querem mais do anime. E até a próxima conversa. Valeu, falou!